O apóstolo da fé responde. Edir Macedo Bezerra, conhecido popularmente como Bispo Edir Macedo. Ele nasceu no ano de 1945, no Rio de Janeiro. É o fundador e responsável direto pela Igreja Universal do Reino de Deus, com mais de 8 milhões de fiéis em mais de 170 países. Edir Macedo tornou-se uma das personalidades políticas mais conhecidas de todos os tempos. Na década de 90, após a compra da Rede Record, surgiu na mídia nacional uma série de matérias em formato de denúncia acerca dos crimes de Edir Macedo. Em 1992, Macedo foi preso sob acusação de charlatanismo e curandeirismo. Você vai conhecer agora um pouco da história deste que representa nos nossos dias um dos maiores enganadores da fé popular de todos os tempos. Você vai conhecer a história do Bispo Edir Macedo. Tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Entendeu como é que é? Esta gravação veio ao ar no ano de 1995 e você percebe o tom de chacota e zombaria com a qual Edir Macedo incentiva os seus bispos e pastores a explorarem a fé das pessoas. Esta postura vergonhosa de Edir Macedo foi defendida por outros bispos, integrantes da igreja e também da Rede Record de televisão. Então, quem garante que não seja isso? Por quê? Coloca de novo, por gentileza, coloca de novo o bispo Crivella, o senador, falando, só para chamar mais a sua atenção com respeito ao que está vindo à tona, porque é requentado. Essas imagens que estão colocando, já colocaram. E como foi mostrado na reportagem, o bispo disse, não me arrependo não, que eles bateram naquela, ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Mas é isso mesmo, ou dá ou desce. Ou dá, ou a tua vida desce. É que está escrito. Porque Jesus diz que é dando que se recebe. É isso aí. O que Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, é: de graça recebestes, de graça dai. Os oportunistas da fé tentam dar explicações para justificar seus atos de exploração da boa intenção das pessoas. Edir Macedo, mais tarde, dava entrevista à Rede Record de televisão, tentando explicar o que ele quis dizer com a sua frase, ou dá ou desce. Segundo ele não estava dizendo que aqueles que não davam ofertas iriam para o inferno, e sim que aqueles que não davam ofertas não seriam abençoados. Portanto, o evangelho pregado por Edir Macedo é um balcão de negócios, onde nós precisamos dar dinheiro para que Deus nos abençoe, onde nós precisamos comprar as bênçãos de Deus.
De volta aos ataques da TV Globo, Edir Macedo aceita comentar as imagens de 14 anos atrás, expostas durante toda a semana na emissora carioca, quando após uma partida de futebol, ele conversa com um grupo de pastores. Eu não escondo das pessoas o que eu sou. Eu sou o que sou e acabou. E assumo. E quem quiser me aceitar, bem. Quem não quiser, paciência, mas eu sou assim. O fato é que, num dado momento, ele fez uma pergunta lá e tal, e eu perguntei, ou dá, eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce, ou ela perde, ou ela fica para trás, ou ela... É esse o sentido que nós demos naquela palavra. Você vai conhecer agora algumas das muitas acusações do Ministério Público contra Edir Macedo por lavagem de dinheiro e por desvio do dinheiro arrecadado pelos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Preste atenção na máfia em que se tornou a IURD. A Justiça abre processo criminal contra Edir Macedo. Ele é denunciado pelo Ministério Público por comandar uma quadrilha que desvia dinheiro da Igreja Universal para comprar empresas. Entre elas, emissoras de rádio e TV. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto, determinada pela Constituição. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade. Em vez de aplicar o dinheiro em obras de caridade e na manutenção de templos, como as igrejas fazem, os recursos das doações foram empregados na compra de empresas e visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Diz a denúncia, a atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria igreja e de inúmeros fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se sentiu enganada e recorreu à justiça para ter o dinheiro de volta, como Gilmosa dos Santos, que viu a filha vender utensílios domésticos e até a cama onde dormia para dar dinheiro à igreja, diante da promessa de recompensa em dobro. Maria Moreira de Pinho, que entregou cerca de R$30 mil em 10 anos, acreditando que o dinheiro seria empregado em obras de caridade, o que não aconteceu. Igrejas, em geral, independentemente da religião, costumam desenvolver relevante trabalho social e, por isso, estão livres do pagamento de impostos. Mas, segundo a promotoria, ficou comprovado que, no caso da Universal, os denunciados se aproveitaram da imunidade tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar dízimos, ofertas e contribuições e fizeram investimentos em bens particulares. Com base em informações de órgãos federais, os promotores afirmam que a Igreja Universal do Reino de Deus arrecada aproximadamente R$1 bilhão e 400 milhões por ano. Em 7 anos, entre 2001 e 2008, a igreja conseguiu cerca de R$8 bilhões. Parte desse dinheiro, segundo a promotoria, foi para 2 empresas de fachada, a Cremo e a Unimetro Empreendimentos, que tem sede neste prédio em São Paulo. Elas estão registradas como empresas de compra e venda de imóveis e, de acordo com a investigação, foram usadas pelos denunciados para esconder a verdadeira origem dos recursos. Os promotores descreveram assim a lavagem do dinheiro. Em vez de aplicar os recursos em obras sociais, o dinheiro isento de impostos era desviado para outra finalidade. As doações dos fiéis eram repassadas para a Unimetro e para a Cremo, que, por sua vez, mandavam para 2 empresas fora do Brasil, a Invest Holding e a Cable Invest. Elas têm sede em paraísos fiscais e, segundo a denúncia, também são controladas pelo grupo acusado.
O dinheiro voltava ao Brasil na forma de empréstimos a pessoas físicas ligadas a Edir Macedo e era então aplicado na compra de aeronaves, imóveis e empresas de comunicação, como emissoras da Rede Record. Foi com empréstimos da Invest Holding e da Cable Invest que, de acordo com os promotores, membros da igreja compraram a TV Record do Rio de Janeiro por $20 milhões em 1992. Diante de tantas denúncias, Edir Macedo se limita a se utilizar da Rede Record de televisão para atacar a Rede Globo, informando que se trata, na verdade, de uma simples guerra de audiência, de uma simples guerra entre os canais de televisão. O crescimento da Rede Record nos últimos anos foi impressionante. O investimento em formatos inovadores, contratação de profissionais respeitados e a permanente preocupação com o que deseja o telespectador fazem a diferença. Tudo isso é ótimo para a democratização do acesso à notícia, mas incomoda a concorrência que durante décadas deteve o monopólio da informação. E em muitos casos, manipulou a opinião pública. A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros ontem à noite. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. Foram exatos 10 minutos no seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. Entretanto, apesar da guerra de audiência entre a Globo e a Record, outras emissoras também noticiaram este acontecimento, o que mostra que, na verdade, se trata de um escândalo de ordem nacional que diz respeito a todo o povo brasileiro. A Justiça abriu processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro contra o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e mais 9 pessoas. O Ministério Público de São Paulo acusa o grupo de desviar o dinheiro doado pelos fiéis. O Ministério Público estuda uma forma de acabar com os privilégios fiscais da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela não recolhe impostos sobre as doações dos fiéis. A Procuradoria da República acusa a igreja de estelionato, entre outras práticas criminosas. Às custas de tanto desvio do dinheiro da fé dos membros da IURD, o bispo Edir Macedo encontra-se cada vez mais milionário. Você vê agora imagens de uma das várias mansões cinematográficas que o bispo possui. Os escândalos envolvendo o bispo e também a Igreja Universal do Reino de Deus se estendem há muito tempo. Todos nós nos lembramos do dia em que o bispo Von Helder, ao vivo pela Rede Record de televisão, chuta a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, o que se tornava um dos primeiros escândalos desta igreja e destes bispos de repercussão nacional. O do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Nós também condenamos a idolatria. Também não concordamos que outros seres sejam adorados que não sejam Deus. Entretanto, não podemos ser antiéticos a ponto de desrespeitarmos, ainda mais em rede nacional, a fé das outras pessoas
e daqueles que acreditam nas imagens. A máfia por trás da Igreja Universal do Reino de Deus chega a ser tão cruel que não perdoa nem mesmo as crianças. Preste atenção nas imagens que você vai ver agora, onde um simples garoto, numa lavagem cerebral, já é incentivado a doar tudo que tem à Igreja Universal. Também há registros bizarros como este, em que um pastor incentiva uma criança de apenas 9 anos a vender os brinquedos para doar para a Universal. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Eu vou dar tudo que eu tenho. E o que é tudo que você tem? Brinquedo. Você vai vender? Tudo? Tudo. Para colocar onde? Aqui no altar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Diga não a estes oportunistas da fé popular. Diga não a estes criminosos, estas pessoas que de maneira cruel exploram o último recurso que muitos ainda têm para sobreviverem, que é a fé. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Que você possa compreender que não precisa pagar para receber as bênçãos de Deus. O sacrifício já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. E quem somos nós para comprarmos as bênçãos do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em seu coração, para que você conheça o Evangelho puro e imaculado, deixado pelo Senhor Jesus Cristo, bem diferente do Evangelho deturpado pela Babilônia Grande, pelos lobos sob pele de cordeiro, pelos instrumentos do maligno, para enganar a população. Edir Macedo é um falso profeta. Obrigado por terem e um oportunista da fé popular. Mais um vídeo da série O Apóstolo da Fé Responde. Fiquem todos na paz do Senhor.